Olá, tudo bem? No vídeo de ontem falamos que a Telefônica vai desligar todas as centrais de cobre na Espanha até 19 de abril de 2024. Restam ainda 3.329 centrais telefônicas da companhia, mas que serão todas encerradas, descontinuadas até a data de 19 de abril de 2024. No total, foram 8.532 centrais de telefonia fixa usando o cobre que foram descontinuadas. Muito bem, abril de 2024, viu? 19 de abril. Infelizmente, no Brasil, a gente vai ter que esperar o fim da concessão que está marcada para 2025. A percepção de que ainda existe algum valor de telefonia fixa é equivocada, é retrógrada, é jurássica. Não é por aí que o mundo caminha. Então não há mais por que perder tempo falando em telefonia fixa, não faz sentido. Faz sentido pensar de que a crise de crédito nos Estados Unidos pode afetar o país e lançá-lo numa aventura de previsões negativas nos próximos trimestres? Tem gente que defende isso. Tem gente que entende que o colapso do Silicon Valley Bank no início de março desse ano continua no centro dos debates. Há um temor de extensão do caso, há um temor de que haja desdobramentos junto a outros bancos pequenos. Os Estados Unidos tem 4.200 bancos, mais ou menos, considerados pequenos e médios. E há uma expectativa de que talvez uma boa parte esteja aí, vamos dizer, sendo impactada pela alta de juros nos Estados Unidos, e o potencial contágio disso no sistema bancário é o que tem gerado vamos dizer assim, muito estresse e ansiedade. O presidente do JP Morgan, por exemplo, disse que a crise bancária continua produzindo estresse, sobretudo nos pequenos e médios bancos, e que isso repercutirá na vida americana nos próximos anos, disse ele, repercutirá na vida americana nos próximos anos. Warren Buffett disse, por sua vez, que a quebradeira nos bancos americanos vai continuar. E o que é que a gente pensa disso tudo? É que talvez tenhamos chegado já no limite da alta de juros americana, havendo vida inteligente lá, e a gente acredita que sim, existe, é possível que não haja mais aumento de juros nos Estados Unidos. Esse é o cenário base com que eu trabalho, de não ter mais aumento de juros. O segundo cenário seria uma probabilidade menor de um aumento de 0,25% e aí sim o encerramento da alta de juros. Mas eu confio de que possamos já não ter aumento de juros na próxima reunião de maio, né? Quando a gente fala em bancos menores, é interessante, nas minhas pesquisas, observar o seguinte, de que eles são menores, mas são muitos, e eles respondem por mais de 50% dos empréstimos nos Estados Unidos. Veja vocês, eles são menores, mas são muitos, são mais de 4 mil. E eles respondem por mais de 50% dos empréstimos nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? Alguns bancos podem estar sofrendo com a alta de juros, esse é um problema, mas também, depois da falência do Silicon Valley Bank, tem um outro problema em curso, que é uma saída recorde de depósitos rumo aos grandes bancos. Então, uma saída frenética de dinheiro de correntistas que estão fechando suas contas nestes bancos pequenos e estão migrando seus depósitos para os grandes bancos. E aí, neste cenário, é possível pensar num maior aperto nas políticas de crédito e uma maior retração na economia, em especial a economia real. Coisas como serviços, hotelaria, construção, pequenas e médias empresas tendem a ser afetados. Temos que lembrar que estes setores típicos das pequenas cidades americanas respondem até por 40% do negócio destas cidades. Então, isso é um contexto importante. O Banco Central americano, o Federal Reserve, ele vem tentando manter a liquidez alta
para que os problemas de saques de depósitos e outros problemas de marcação a mercado de ativos nos bancos não causem crises maiores, não gerem mais riscos ao sistema financeiro. Ao mesmo tempo, eles estão tentando apertar a política monetária. Então, de certa forma, você tem um comportamento meio esquizofrênico, porque aperta de um lado, folga do outro, e isso é uma coisa meio esquizofrênica, né? É como se você estivesse fazendo uma coisa com a mão direita e com a mão esquerda fazendo outra coisa. Então, não casa, não gera equilíbrio este comportamento, né? Não gera equilíbrio. Então, há sim temores, são os temores que o JP Morgan nos evidenciou em relatório recente, são os temores que o Warren Buffett alertou também recentemente, temores que nos levam a estar atentos. Em Londres, em evento recente organizado pelo LEAD, o senador Rodrigo Pacheco, tendo o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, na plateia, e diversos empresários que o aplaudiram, os empresários o aplaudiram, o Rodrigo Pacheco, disse que é hora de baixar os juros. O empresariado presente bateu palmas. Na sequência, o presidente do Banco Central brasileiro disse que, embora a política queira precipitar a queda dos juros, a interpretação do BC tem que ser técnica e, por isso, não vai baixar os juros. O presidente do Banco Central, ao meu ver, ele sofre da mesma dificuldade da Dilma Rousseff. Ele acredita que ele é muito competente. A Dilma também acreditava. Qual foi o resultado da Dilma? Queda, destruição do PIB brasileiro de 7,3%. O que esperar do Campos Neto? Algo parecido com a Dilma. Não na mesma proporção, porque a Dilma teve muito mais tempo. Se o Campos Neto tivesse 5 anos, talvez gerasse o mesmo poder de destruição. Mas, graças a Deus, só tem 2, não é? e menos de 2, porque ele já está no mandato há algum tempo. Então, eu entendo que o poder de destruição bélico dele é menor. Mas ele sofre da mesma problemática da Dilma. Ele se acha competente, ele se acha capaz, ele é dono de uma verdade. Qual o problema? O problema é a verdade quando ela se transforma numa verdade absoluta. Porque aí você não permite o espírito de abertura. Você não permite escutar o que o outro tem a dizer. E aí a gente tem que olhar outras pessoas que estão falando contra essa taxa de juros. Nós temos o Pécio Arida, que é um economista respeitado. Você tem o André Lara Rezende, que é outro economista respeitado. Você tem uma diretora do Banco Central Europeu falando sobre os cuidados que se tem que ter com a alta de juros por conta da origem da pressão inflacionária, não ser de demanda, ser por conta de problemas estruturais derivados da pandemia. Nós temos o Joseph Stiglitz, Nobel da Economia americano, dizendo que essa taxa de juros brasileiras é como se fosse uma pena de morte para as empresas. Nós temos o próprio Mansueto Almeida dizendo que sim, estamos com um patamar elevado na taxa de juros brasileira. Nós temos Jeffrey Sachs, que foi consultor na época do Bill Clinton, e também dizendo que essa taxa de juros é muito elevada. Ou seja, nós temos vozes falando sobre o assunto. A partir do momento que a gente acha que só o Campos Neto está certo, significa que nós também temos um problema mental grave. Então a gente precisa também ter espírito de abertura. Não é só o Campos Neto que precisa ter, nós também precisamos ter espírito de abertura para ouvir as outras vozes. Se a gente também não consegue fazer isso, aí paciência, né? Nós tendemos a ser medíocres, a ser estúpidos, ignorantes, né? Eu procuro manter distância desse tipo de gente. Olha, a Oi anunciou que fechou o ano de 2022 com um caixa de 3,2 bilhões de reais. Segundo a empresa, a receita líquida no período de 2022
ficou em 12,5 bilhões de reais. Já o EBITDA foi de 2,15 bilhões de reais, ok? Então, 3,2 bilhões de reais em caixa em dezembro de 22, ao final do ano, um faturamento, uma receita líquida de 12,5 bilhões no período e um EBITDA de 2,15 bilhões. Dados oficiais divulgados pela Oi. Além disso, eles destacaram o seguinte, a receita de fibra, da Oi Fibra em 2022 foi de 4 bilhões. A receita da Oi Soluções foi de 2,3 bilhões. E os serviços legados a receita foi de 4 bilhões de reais. Então, Oi Fibra, 4 bilhões de reais de receita líquida. Oi Soluções, 2,3 bilhões de reais de receita líquida. E os serviços legados, 4 bilhões de reais de receita líquida. Já o custo operacional da empresa foi de 9,3 bilhões de reais. 9,3 bilhões de reais custo operacional. Investimentos totais no ano de 2022, 3,8 bilhões de reais. São alguns números que a Oi divulgou, são alguns números que nós precisamos estar observando, né? Observando para o acompanhamento do nosso estudo de caso. O que o Goldman Sachs poderia aprender com o Bank of America? O Goldman Sachs teve um resultado que decepcionou. Dos grandes bancos, foi o único que decepcionou com seus resultados. O Bank of America, quando a gente observa já o seu resultado, podemos perceber o seguinte: o banco estava no lugar certo, na hora certa, durante o primeiro trimestre de 2023. Já o Goldman Sachs não teve esta mesma atitude. O Bank of America acabou colhendo os benefícios de uma estratégia bem definida, já de longa data, que recebeu o impulso de alguns investimentos diferenciados. O Goldman estava ocupado consertando erros recentes, justamente quando um dos seus maiores negócios deu errado. A diferença entre um e outro foi mais acentuada nas receitas dos mercados de título de renda fixa, taxas de juros e trading de moedas e commodities. Mas os serviços bancários de varejo trazem também outro grande contraste. O Goldman está tentando recuperar o prejuízo com sua marca Marcus e a aquisição da Green Sky, enquanto o Bank of America, liderado por Brian Moynihan, parecia um porto seguro para alguns depositantes durante um trimestre que trouxe o colapso de 3 bancos pequenos nos Estados Unidos, dentre eles o Silicon Valley Bank. O Bank of America, na parte de trading, ele relatou o seu melhor trimestre em uma década, superando projeções e apresentando uma receita quase 30% melhor do que do primeiro trimestre do ano anterior. Isso em uma área na qual o JP Morgan relatou uma receita estável e o Citigroup teve um aumento de 3,5%. Então veja que o Bank of America teve um aumento de 30%. O Goldman Sachs viu a sua receita ficar 17% menor do que igual período analisado. O problema do Gold foi uma queda na receita proveniente do trade de commodities, que chegou a níveis quase recordes no ano passado e ajudou a elevar sua receita comercial no primeiro TRI de 22 em mais de 20% em termos anualizados. O CEO David Solomon disse que quase 4 bilhões de receita nessa área ainda foi algo bem sólido para os negócios mais importantes do Goldman. Mas ao mesmo tempo, seu negócio de financiamento, que deve acrescentar estabilidade à receita comercial, também caiu no primeiro TRI e tem diminuído a cada 3 meses, desde um pico em meados de 22. Isso parece se dever principalmente aos custos de financiamento mais elevados, que diminuem a receita proveniente de juros que pode gerar. Nesta área,
o Bank of America, podemos observar alguns investimentos oportunos na negociação de títulos do governo e outros produtos chamado macro que acabaram ajudando. A volatilidade é causada pelo aumento das taxas de juros no passado, mas a turbulência em torno da pequena crise bancária em março significou mais trading nessas áreas em um momento em que o Bank of America vinha se atualizando. O trading de títulos corporativos, que é uma força histórica, também se recuperou nesse ano e o banco está muito menos exposto às áreas que desaceleraram, como os mercados emergentes. No que diz respeito aos serviços bancários tradicionais, o Bank of America não teve ganho em seus depósitos totais durante o primeiro TRI, como o JP Morgan, mas viu uma forte reversão no TRI nos saldos das contas correntes dos consumidores, terminando o período em uma posição um pouco melhor. Também, diferentemente do JP Morgan, sua receita total de juros líquidos para o trimestre foi marginalmente reduzida em comparação com o último trimestre do ano passado, mas ainda assim superou as previsões dos analistas, provavelmente porque colocou mais dinheiro excedente em depósito de alto rendimento do Banco Central e ativos interbancários de curto prazo. Enquanto isso, o Goldman Sachs acabou vendendo cerca de $1 bilhão dos empréstimos pessoais que fez aos clientes do Marcos e prometeu descarregar o restante ao longo do tempo. Disponibilizar todo esse empréstimo para a venda significou que o banco poderia liberar previsões de créditos inadimplentes que tomou no ano passado, dando-lhe uma reintegração de $440 milhões. Então tá aí, diferentes estratégias, diferentes resultados. Diferentes estratégias, diferentes resultados. Dois grandes bancos, mas que seguiram caminhos diferentes. Um deu certo, o outro não deu. Ficam aí as lições e reflexões e a importância de se fazer boas escolhas. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.